número 4, né? Interessante essa questão dela ser 4, né? Porque se diz iniciaticamente que a gente está no 4º dia da criação, né? Por isso que a gente tem 4 sentidos de direção básicos, né? Norte, sul, leste, oeste. A gente tem 4 estações no ano também. A gente tem 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E a lei da polaridade, ela veio aqui como a 4ª lei, né? Então essa coisa polar é muito profunda, né? Existe um dizer que fala que tudo é duplo, tudo é dual, né? E diz que também tudo é uma coisa só dividida em graus. Tudo no universo é assim. É muito interessante essa lei, né? Essa coisa de você dominar a lei da polaridade, dominar a polarização, trazendo para a polarização uma neutralidade, né? E é importante a gente esclarecer que neutralidade não é frieza. Neutralidade é exatamente você ter o domínio das polaridades, você observar as suas manifestações de polaridade. Por quê? Porque tudo é uma coisa só dividida em graus. Por exemplo, às vezes você observa alguém que quer ser muito correto, né? Quer ser a palmatória do mundo. Isso é muito arriscado, sabe? O legal é a gente procurar ser correto, mas sem julgar, sem querer ser tanto. Ser sem querer parecer tanto, sem se apresentar tanto. Aí você vai caminhando para, como se ensina no budismo, pelo caminho do meio, né? O budismo ele trata muito, com muito foco, com muita ênfase, essa questão do caminho do meio, né? Porque o caminho do meio é exatamente o domínio da polarização, né? A polarização, né, nos nossos tempos, né? A polarização política, a polarização religiosa, são causas aí de tantos conflitos, né? Então, quando a gente polariza muito, é porque a gente não está tendo o domínio da polaridade, né? E quando a gente polariza muito, a gente não está entendendo que tudo é duplo, né? Porque muitas vezes a pessoa polariza uma opinião, uma visão de mundo, um entendimento, uma maneira de agir, porque dentro dela ela tem a polaridade oposta, ela está incomodada com aquilo que ela traz dentro dela e expressa no sentido oposto de uma maneira exacerbada. Por quê? Porque tudo é uma coisa só, dividida em diversas gradações. Vocês lembram que eu falei atrás, no princípio da correspondência, da ilusão da separatividade, né? Isso tem muito a ver com o desequilíbrio da polarização, né? Porque a gente é uma única unidade, né? Existe um dizer hermético que fala que todas as coisas são nascidas de uma única coisa e separadas por adaptação. Mas Deus, em essência, ele é uno e está dentro de todos nós. Só que a gente se entende separado. Quando a gente se entende muito separado e a gente vê pessoas pensando diferente da gente, sentindo diferente da gente, com visões de mundo diferentes das nossas, a gente tende a polarizar. O ser humano ele tem isso. Isso, por um lado, faz parte da evolução. Porque, graficamente, tem uma explicação muito interessante, né? Isso é uma chave geométrica da matemática, que ela fala que Deus era imanifesto. Aí ele teve um pontinho no centro e um círculo, um pontinho no centro. Aí esse círculo, ele se polarizou, ele se dividiu em dois. A origem da polaridade é isso, essa divisão, o 1 e o 2. Né? Essa polarização, o aspecto positivo da polarização é porque esse atrito dos contrastes, ele move a evolução. Porque, por exemplo, alguém se acha dono da verdade, se acha dono da verdade, e é aplaudido e
enaltecido por todos, até ser questionado. Aí chega alguém e questiona aquela verdade, aquele status quo. Quando chega alguém que questiona e que esse questionamento vai ganhando corpo àquela verdade que era tida como absoluta, muitas vezes ela vai se desconstruindo. E isso é movido pela polarização, né? É o que se chama de tese, antítese e síntese. O domínio da polaridade passa muito por isso. Por quê? Porque todas as verdades são meias verdades. Mas como é que é isso aí, Dionísio? Explica isso aí para mim. Existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta é a parte da divindade que é imanifesta. Mas quando o divino se manifesta, ele se divide em dois. Quando ele se divide em dois, existe polaridade. E ele se divide em dois para que as duas metades se atritem e se movimentem, gerando a evolução, né? A luz, ela só brilha no contraste, né? A ideia de céu e inferno, de bom e ruim, de quente, de frio, do que é legal e do que não é, né? O que é que estabelece o conceito de bom e o conceito de ruim? Isso aqui, ó. Todas as verdades são meias verdades. Ou seja, a verdade absoluta é o Deus em manifesto e alguns princípios universais assim muito profundos. Mas quando a coisa passa para o campo da evolução, tem que ter atrito entre polaridades para que a evolução ocorra. Aí esse atrito de polaridades no campo das ideias aqui manifestas aqui na nossa vida faz com que todas as verdades sejam meias verdades. Por quê? Porque aqui no campo da dialética, que é a dialética? É o conflito de ideias, é o contraste de ideias. Não há verdade absoluta. As verdades são meias verdades. Isso acontece para que a gente possa pegar os paradoxos da vida, os conflitos da vida e conciliar os opostos. Então essa coisa das meias verdades é para que a gente evolua, tá? Pegue a manifestação divina polarizada e dividida em dois e integre, tá? É muito importante a gente ter essa percepção. Então, as meias verdades, todas as verdades são meias verdades. Vocês estão lembrando do mito de Hermes? Que Hermes roubou os bois, né, de Apolo, e aí Apolo descobriu, falei lá no início do curso, Apolo descobriu e tal, e chega Zeus, questiona Hermes, Zeus tinha onisciência, você roubou, e começa a questionar Hermes, fala, você roubou, e Hermes diz, não roubei, roubou, não roubou, aí Zeus fala, diga a verdade, aí Hermes, não, digo meia verdade. Então essa linguagem das meias verdades, isso tem um aspecto filosófico assim muito profundo. Isso é um profundo arquétipo, né? Por quê? Porque através das meias verdades a gente vai integrar a nossa consciência. Lembra que eu falei lá atrás da integração da consciência? A gente vai integrar a nossa consciência humana com a nossa consciência divina. Por quê? Porque Deus nos dá meia verdade para que a gente construa a nossa outra meia verdade, né? Aqui, ó, realizando aqui, ó, o domínio da polaridade. Entendeu? Tem uma outra passagem que se fala que Hermes chegou para Zeus, né? Zeus havia incumbido Hermes de ensinar a humanidade, né? E aí Zeus indaga Hermes. E aí, meu filho, a humanidade está aprendendo o que você falou? Ele, não, papai. Isso é um arquétipo, tá? Uma brincadeira com essa coisa toda. Não, papai, a humanidade só entende a mentira. Ou seja, a humanidade, no geral, só entende meias verdades. Por quê?
por conta dessa dialética, dessa troca de ideias, desse atrito de ideias, de pensar, de pensamentos diferentes, de visões de mundo diferentes, que faz com que a coisa evolua. Por quê? Porque se eu construo um conceito, né, e eu consigo desempenhar uma boa dialética, a ideia é que os nossos conceitos evoluam. Entende? Eu até postei uma frase que engajou muito um tempo atrás, que diz assim, ó: onde dialogam pessoas sábias, ideias diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. Então esse conflito de ideias é para que novas ideias surjam, né, para que o aprendizado ele saia da zona de conforto e se lapide, para que as nossas dúvidas elas se qualifiquem. Eu acho muito interessante essa coisa de qualificar a dúvida, né? Descartes fundamentava a filosofia dele na dúvida. A dúvida cartesiana ela é o móvel da busca, né? Então a gente tem dúvida quando a gente questiona. E quando a gente vai aprofundando a qualidade dos nossos questionamentos, a gente vai qualificando também as nossas dúvidas, né? Então, e dúvida é diferente de insegurança, né? Muitas vezes as pessoas associam a dúvida à insegurança. Não, são coisas diferentes, né? Você pode duvidar, né? E você brincando com a palavra dúvida, né? Dúvida, dou vida. Você pode dizer que dá vida ao saber a partir da dúvida, né? Mas para a dúvida você tem que pegar uma ideia, uma verdade ou uma certeza e questioná-la a partir da polaridade equilibrada, da polaridade sábia, né? O problema da polaridade é quando você não entende como é que ela funciona e você polariza para um lado, gerando conflito. Então, tanto a polaridade, ela movimenta, né? Ela movimenta a dualidade, a dialética, a troca de ideias, como ela pode também gerar conflitos, né? Então, a gente tem que ter o domínio da polaridade. Ela é uma das grandes chaves da vida, a polaridade do dentro, do fora. Às vezes a gente é de um jeito por dentro, de outro por fora. E aí pela correspondência a gente vai também integrando, né, as nossas polaridades. Às vezes o nosso pensamento está polarizado de uma maneira densa, A gente tem que dar uma reorganizada no pensamento. Às vezes a gente está pensando só de um jeito, acha que uma coisa é só de um jeito e não é. Às vezes a gente acha que é só o nosso ponto de vista que deve prevalecer e tende a desrespeitar o ponto de vista do outro. Isso é um desequilíbrio de polaridade. Aí quando você começa a desenvolver o respeito pelo pensar do outro, né? No sentido de que o outro tem o direito de pensar diferente, porque o outro tem uma construção de vida, uma caminhada e uma condição evolutiva diferente da nossa, e você começa a respeitar e você vai também dominando essa polaridade no aspecto prático aqui no nosso mundo, né? Na nossa vida no mundo. Então isso é muito interessante, sabe? E aí eu selecionei aqui algumas parelhas de opostos, né? O amor e o rigor, céu e inferno, luz e obscuridade, né? Às vezes você vê uma pessoa que é muito exacerbada no amor, né? Entre aspas, amor, porque o amor na realidade ele é uma força equilibrante do universo, mas a ideia de amor que a pessoa tem, ama demais, né? Ama demais, entre aspas, né? Ou odeia demais, entende? Então o amor é o ódio, eles são feitos de uma mesma coisa, tá? É muito interessante. Às vezes quando uma pessoa sente ódio, ela fixa o pensamento e as palavras na outra em relação... Quando uma pessoa odeia alguém ou odeia algo, ela tende a falar repetidamente daquilo. E quando a pessoa tem aquela ideia de amor também exacerbada em relação a algo, ela tende também a só falar e pensar naquela pessoa ou naquilo, em determinada coisa. Então, é muito interessante a gente, nas nossas relações com as coisas, a gente ir encontrando o caminho do meio, né? E na manifestação do divino, ao invés de ódio, eu gosto muito da palavra rigor, sabe? Porque Deus ele tem o amor e tem o rigor. Ele tem são duas tônicas de manifestação do divino. Duas tônicas, o amor e o rigor. Eu prefiro essa palavra rigor do que ódio.
Por exemplo, o anticristo que eu falei lá atrás, né, que é o que designa o que não é legal, o que não é bom, o que é pesado, o que é consequência densa, né? Porque o que acontece? Deus dá o amor na fluência do Dharma, que é a lei universal. Ela deve fluir pelo amor. Aí quando a gente, dentro da encruzilhada do livre-arbítrio, erra, a gente recebe de Deus. A gente sai do amor para receber no decorrer da nossa caminhada o rigor. Muitas vezes um castigo, uma coisa que não é legal. Às vezes acontece algo que não é legal na nossa caminhada, que é a polaridade oposta por causa e efeito da nossa fuga do amor. E isso está também dentro da polaridade, né? E às vezes a pessoa sai do amor divino, por consequência, recebe o rigor e acha que o rigor é uma polaridade negativa. Não é. Às vezes o rigor é o reajustamento. Às vezes você encontra determinadas pessoas com quem você vai ter no decorrer de uma caminhada diversos conflitos, de maneira a odiar, né, a ser inimigo. Aí quando você começa a trazer aqui para compreensão mais profunda pela correspondência interna, de que aquela pessoa está para te ensinar uma lição, para que você não entre na vibração dela e transmute um resíduo de karma dentro de você, aí você começa ao invés de polarizar pela raiva e pelo ódio, você vai receber o rigor com sabedoria, desde que não seja tóxico ou doentio, porque a gente tem que receber o rigor sem se viciar nele, tá? A gente tem que receber o rigor da vida através por exemplo, de uma relação conflituosa com sabedoria, fazer a leitura rápida e já voltar para o fluxo da lei do amor. Aí a gente vai entendendo que Deus é amor e rigor, né? Às vezes o rigor não é o mal, para você polarizar. Às vezes o rigor é a oportunidade do reajustamento na lei do amor. Aí você fica aqui no caminho do meio e olha a coisa desapaixonadamente, entendendo a coisa pela correspondência do jeito que ela é. Olhar sem paixão, para ver a coisa além, né? Às vezes o rigor é o remédio amargo necessário, né? E eles estão muito dentro também dessa relação de céu e inferno, né? Céu e inferno são dois arquétipos muito utilizados, né, nas religiões. O céu é a salvação, é o paraíso, e o inferno é a condenação. Mas na realidade o céu é uma manifestação do amor e o inferno é uma manifestação do rigor. Por quê? Porque às vezes a vida se torna um inferno, porque a gente está recebendo um rigor, porque fugiu do amor e porque saiu do céu. Tem uma frase que postei um tempo atrás que diz assim, ó: céu e inferno são duas moradas construídas pela consciência no solo do livre-arbítrio. Né? Então você imagina assim, vamos dar uma viajada aqui, uma abstraída. Você imagina que o livre-arbítrio é um solo fértil, né? Aquele solo que em se plantando tudo dá. Então céu e inferno são duas moradas construídas pela consciência. Por quê? Porque a consciência ela vai oscilar entre luz e obscuridade. A consciência. Certo? Quando ela tem luz consciencial, sabedoria, ela constrói o céu. E quando ela tem obscuridade, ela constrói o inferno. Que o inferno é o rigor e o céu é o amor. Então o céu e o inferno são duas moradas, né? O que são moradas? Cristo dizia que na casa de meu pai há muitas moradas. Por quê? Porque a gente mora conforme a gente consegue pagar o aluguel, né? Ou adquirir a propriedade. Então as nossas moradas que o Cristo falava são lugares conscienciais. São os céus ou infernos que a nossa consciência constrói no sol do livre-arbítrio, porque no livre-arbítrio, em se plantando, tudo dá. De bom ou de ruim, de luz ou de obscuridade. Então, a polaridade ela serve também para a gente ter uma leitura de mundo.
né? Às vezes você recebe um rigor e entende aquilo como uma polaridade negativa, e não é bem assim, né? Às vezes o rigor é a polaridade, né, do remédio amargo. E às vezes o amor é o remédio doce. Mas a vida, né, essa questão da lei da polaridade na vida, ela tem muito essa questão essa avaliação do bom, do conceito de bom, do conceito de ruim e do conceito de necessário. Esses dias eu postei uma frase, escrevi uma frase que diz assim: Deus nos entrega o bom e o ruim para pesarmos na balança do necessário. Então tem coisas que são agradáveis, tem coisas que não são agradáveis. Tem coisas agradáveis na vida da gente, pela lei da polaridade, bom e ruim. Ó. Tem coisas agradáveis que atrasam a nossa evolução. E tem coisas ruins que nos impulsionam a evoluir. Né? Teve experiências desagradáveis na minha vida que não foram nada boas de passar, nada confortáveis. Mas que depois de passar por elas e considerando o que eu aprendi com elas, se alguém me perguntasse, você preferia ter passado ou não passado por aquela dificuldade? Eu diria hoje que preferia ter passado, porque as dificuldades nos constroem. Né? E isso também está dentro da lei da polaridade. Essa clareza de ver os polos das experiências, né, que o universo nos traz. Por quê? Porque muitas vezes o lado ruim é o verdadeiro lado bom. Ou seja, o lado ruim é o lado mais necessário para aquele momento, né, de aprendizado por que você precisa passar. Então, uma coisa muito interessante, né, porque que é importantíssimo de ser observada, é que pela polaridade, né, lembrando, galera, essas leis, elas são códigos do ser. Elas estão codificadas dentro de nós, tá? Elas são o flow da nossa caminhada. E quando a gente sai dessas leis, do equilíbrio delas, normalmente a gente encontra dificuldade, tá? Então, assim, ó, a constituição do homem, por exemplo, né? Dentro da lei da polaridade, a gente tem 2 olhos, olha que interessante. Né? A gente tem 2 ouvidos, a gente tem 2 narinas, né? Hermes dizia que nós somos filhos do Sol e da Lua, né? O masculino e o feminino, são polaridades que nos compõem. E a mente do homem, ela tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E ela é polar também. Né? Ela tem sempre esse contraste. Esse contraste da polaridade, ele se dá entre nós, uns com os outros, quando a gente não consegue se entender, porque as nossas meias verdades se atritam, conflitam. E ela também acontece dentro de nós. A nossa mente, às vezes, ela é conflituosa. Às vezes a gente tem uma ideia hoje, tem outra amanhã, né? A gente não sabe qual é a melhor. Muitas vezes a gente tem certezas, né? Eu tenho diversas certezas hoje que amanhã não sei se ainda serão certezas. Eu já tive muitas coisas que considerei assim muito importantes e absolutas e hoje para mim são coisas de nenhum valor. É muito interessante a gente refletir a respeito do propósito. Eu já tive alguns propósitos que hoje eu considero coisas sem nenhum valor. Por quê? Porque a mentalidade mudou. Né? E isso dentro da gente mesmo. Sabe, às vezes o ser pensante, né, a pessoa que está se construindo um livre pensador, ela tem que ter uma flexibilidade de mudar de ideia e de transitar com sabedoria nessa polaridade que acontece dentro da gente mesmo, tá? Existe um conceito iniciático muito interessante dos elementais criados, né? A gente cria elementais, a gente cria com a nossa mente uma espécie assim, digamos que de seres vivos. Os nossos pensamentos, eles são seres vivos, sabe? E eles têm muito dentro, e isso passa muito aqui pelo livre-arbítrio e pelas nossas infinitas possibilidades, sabe? Porque livre-arbítrio, né? Quando você fala livre-arbítrio, você tende a visualizar uma balança, a balança da justiça. Por quê? Porque
Porque o livre-arbítrio, né, ele é a escolha dentro da condição que cada pessoa tem, né, dentro do discernimento de cada um, dentro de, trazendo aqui a chave da transformação, dentro de percepção, dentro de reconhecimento, dentro de discernimento e dentro de decisão, a gente utiliza o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio ele é pendular, né? Ele pode gerar boas consequências e pode gerar más consequências. Ele pode gerar amor e pode gerar rigor. Então isso compõe muito a dualidade da gente. Então a gente cria, certo? Quando pensa e quando sente, seres vivos. Seres vivos, que são os elementais criados. Por exemplo, a pessoa tem um vício capital, tem um defeito de personalidade. Aí ela começa a pensar entre, por exemplo, fazer o bem a alguém ou fazer o mal a alguém. Às vezes isso é tão rápido que a gente nem tem o discernimento, a gente simplesmente transmite aquele pensamento. De bom ou de ruim direcionado a alguém. Aquele pensamento muitas vezes vai ser um ser vivo. Por exemplo, o sentimento de mágoa. Às vezes uma pessoa tem uma mágoa do outro. Alguém fez um mal para outra pessoa, e aí a pessoa se revoltou com aquilo, né, e começou a pensar no mal ou alimentar uma revolta dentro de si em relação a alguém, né? Isso vai gerando uma polaridade. Por quê? Porque se você alimenta uma mágoa em relação a alguém, você começa a pensar e sentir, pensar, sentir, e vai entrando naquele looping de pensar, sentir uma mágoa em relação a alguém, você polariza. Por quê? Porque você se afasta do outro, né, e você coloca a mágoa onde poderia colocar, por exemplo, o perdão e o altruísmo. Entende? Aí as pessoas vão polarizando. Tudo isso é manifestação da lei da polaridade. E muitas vezes a gente cria, pelo desequilíbrio da polaridade, elementais, que são, por exemplo, se você começa a pensar numa mágoa, aquela mágoa é como se ela se tornasse um ser vivo com vida própria. E ela só vive da alimentação da própria mágoa. Entende? Por exemplo, começo a pensar, fulano me fez o mal, por exemplo. Fulano me fez o mal. Aí você começa, mas fulano não poderia ter feito isso comigo, porque eu não merecia, que cara filho da mãe, que mulher filha da mãe também, pai, começa. Mas ele fez aquilo comigo porque ele é isso, isso, assim, assado. Aí começa aquele diálogo mental, e a mágoa, ela só se alimenta de mágoa, né? Se você cortar a corrente, né, dessa alimentação polar desequilibrada, aquele elemental ali, que é aquele pensar, ele vai deixar de ter vida. E para ele viver, ele precisa que você esteja com a polaridade em desequilíbrio. Entende? Então, por exemplo, se alguém me fez uma mágoa, aí eu me revoltei, aí eu vou criar aquele ser da revolta dentro de mim, e aquele ser da revolta ele começa a querer se alimentar de quê? Das minhas palavras, dos meus sentimentos. Aí eu estou polarizado. Estou separado do outro, porque ao invés de perdoar, estou polarizado pela revolta. Às vezes a revolta vai bater no ódio, né? Então isso é também uma coisa a ser contrabalanceada e modulada através da polaridade. Aí ao invés da polaridade da revolta, aí você vai neutralizar a polaridade da revolta com a polaridade do perdão. Aí você vai equilibrando, aí vai trazendo aquilo ali para o caminho do meio. Aí você vai entendendo, discernindo, você vai percebendo, né, que aquilo não é legal, né? Percepção, chave de transformação da percepção, o reconhecimento de, por exemplo, poxa, já senti isso por outras pessoas e isso não me faz bem. E estou dentro disso, e não é legal que esteja dentro disso. Reconhecimento. Entendeu? Aí você vai discernir, você vai compreender aquilo profundamente, né, para escolher o que é certo e decide mudar a frequência mental. Decisão. Então, percepção, reconhecimento, discernimento e decisão da polaridade no aspecto prático. Aí envolveu o quê? Mentalismo, mudar o padrão mental, transmutação mental. Aí envolveu correspondência, porque você mudou o espaço interno para mudar aquela frequência e para neutralizar aquele elemental, aquele ser vivo que você criou como pensar e sentir, certo?
discerniu, né? Discernir é separar o joio do trigo, é passar a espada lá, ó, cortar, para decidir mudar. Então é muito interessante a gente observar a nossa manifestação polar. Por quê? Porque se a gente não se ligar, a gente fica polarizando com tudo, né? Às vezes nas redes sociais, por exemplo, uma pessoa tem uma preferência política A, o outro tem a preferência política B. Aí aquela polarização se manifesta, né? É uma ideia, né? Lei do mentalismo, primeira lei. Aí o que estava dentro se expressou, correspondência. Aí aquilo ali gerou uma vibração densa, geralmente densa, conflituosa, entendeu? Para vir se polarizar. Aí polarizou, aí fica aquela bronca lá. Às vezes a pessoa, por exemplo, você não gosta do candidato, aí o cara colocou lá. Às vezes as pessoas, pela polaridade desequilibrada, eu sei que o cara tem uma preferência diferente da minha, eu posto para passar na linha do tempo dele, mas para incomodá-lo. Eu sei que não vou convencer o sujeito de nada, mas aí eu posto para incomodá-lo, entendeu? É um desequilíbrio de polaridade, ó. Porque lá na construção da ideia, o mentalismo falhou. Na construção da ideia, mandou uma vibração densa com o pensamento da revolta e meio mundo de coisa. Aí às vezes a pessoa manda de lá para cá. Aí pela polaridade desequilibrada de lá, eu tenho a possibilidade de livre-arbítrio, de sintonizar naquela vibração polar desequilibrada, tá? Ou não sintonizar. Por quê? Porque onde tem livre-arbítrio, tem possibilidades. Tem possibilidades. Então a gente tem que ficar muito atento à polaridade, à polarização, para a gente não ficar embarcando. A lei da polaridade, ela fala que a vida do homem é pendular, que a gente está sempre pendulando, certo? E o segredo da vida é a gente pendular menos. Sempre procurar pendular menos, porque a gente não é folha seca e solta para ficar voando ao sabor de qualquer vento que bate. Então, isso acontece, né, de maneira vitoriosa e equilibrada através do domínio da polaridade, tá? Por quê? Porque pelo domínio da polaridade a gente vai entender que a dificuldade é do tamanho da facilidade. Entende? Às vezes, quando a gente polariza tanto que a gente pega uma coisa simples e transforma num grande conflito, a gente tem uma dificuldade de relacionamento. Quando a gente domina a polaridade, a gente vai saber que a dificuldade pode ser do tamanho da facilidade, aí a gente se conecta com a facilidade pelo domínio da polaridade através da neutralidade. E a neutralidade não é a frieza, ela é o equilíbrio, ela é o discernimento fino da coisa. É você ver a coisa como a coisa é, e não do lado A ou do lado B, mas você vê no caminho do meio, de uma maneira centralizada e centrada, entende? E dentro disso, né, para que a gente domine a polaridade, é importante que a gente desenvolva a arte de ouvir. É muito importante saber ouvir. E como é que a gente sabe ouvir, Dionísio? Através do que eu já falei, do respeito, né, do conhecimento, de que o outro tem o direito legítimo de pensar diferente da gente e que ao invés de polarizar diante de ideias diferentes, a gente tem que aceitar o ponto de vista do outro para agregar, tá? Para entender. Por quê? Porque pela polaridade desequilibrada, as pessoas não ouvem o outro e, portanto, não entendem o outro. E às vezes você precisa despolarizar para poder ouvir de verdade e entender, tá bom? Para ter esse domínio aqui e caminhar com equilíbrio dentro dessa polaridade, beleza? Então, para concluir essa parte, né, então a gente tem que ter um exercício de observação das nossas polarizações, tá? Para a gente ter mais consciência do que somos, do que fazemos, né? Das nossas manifestações, para que a gente seja um mago da nossa palavra, né? Um mago branco da nossa palavra. A gente consiga transitar com habilidade, com sabedoria, respeitando o outro, para a gente desenvolver diplomacia, jogo de cintura,
e muitas outras coisas fundamentais para que a gente possa caminhar de uma maneira sempre evolutiva na nossa vida. Tá bom? Vamos mais!